Boa noite a todas e todos. Cumprimento as senhoras vereadoras, também os senhores vereadores, as servidoras e os servidores desta Casa do Povo, aqui da Câmara Municipal, que nos auxiliam nos trabalhos desta sessão. Também ao orador da Tribuna Livre desta noite, senhor Getúlio, meu boa noite. E a quem nos acompanha aqui no plenário, também pela transmissão online. Fazendo a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara branca, camisa social verde escura com listras brancas e também gravata preta. E eu começo a minha fala livre dessa noite comentando o projeto de lei número 151 de 2021, que é de minha autoria, com coautoria das vereadoras Naila de Souza e Cris PC. E com esse projeto nós queremos estreitar os laços do poder público e também quem voluntariamente cuida das áreas verdes de nossa cidade. Essa ideia surgiu nas visitas do Gabinete 2030 na rua aos bairros, quando um munícipe sugeriu a criação de um programa que contemplasse essas pessoas e que intitulasse esses munícipes de guardiões do meio ambiente. Por outro lado, nós sabemos que em muitos locais, onde a prefeitura até realiza a limpeza e a manutenção dos espaços públicos, dentre eles áreas verdes também, margens de córregos, de riachos, parte da população, por não se identificar com essas áreas e também com aqueles componentes da natureza, seja árvore, seja área verde, o córrego, o rio, continua fazendo o descarte irregular de lixo, contribui para a destruição do meio ambiente. Então nós queremos dar uma responsabilidade formal às pessoas que atuam já voluntariamente para coibir esse tipo de ação e que ajudam o poder público a manter a limpeza, a beleza e a função desses espaços, todas as funções ecossistêmicas desses espaços e áreas verdes. E nós entendemos que as próprias ações da prefeitura, com isso, com esse projeto, teriam mais efetividade. E ainda por cima, também teríamos a oportunidade de criar educação ambiental, uma identificação entre os moradores e essas áreas verdes. Então o projeto está entrando em tramitação hoje, mas desde já nós contamos com o apoio dos nobres pares aqui da Câmara e também da população que nos assiste e nos acompanha. E essa pauta ela é tão importante que, se ela já estivesse sendo aplicada aqui em Vinhedo, nós não veríamos, por exemplo, situações como esta que eu vou mostrar para vocês agora. No Parque das Paineiras, região do bairro da Capela, há uma área verde que está sendo tomada pelo lixo. Soninha, se você puder, por gentileza, projetar para a gente, porque em uma cidade como Vinhedo, que tem um status reconhecido no Brasil inteiro, que é o Principado, isso é vergonhoso que isso aconteça. Isso sem contar a infraestrutura do local. Também um poste quase caindo em cima da rua, com a fiação toda desorganizada. Só para a gente ter um fator aí de comparação, tem uma linha em 90 graus em relação à rua, uma linha vermelha, para a gente ver a inclinação, os ângulos ali de inclinação desse poste. E está conflitando também com a arborização, com os fios amarrados, inclusive, nos galhos dessa árvore mais próxima. Nós já fizemos uma moção de apelo, algumas indicações também solicitando que isso seja resolvido quanto antes, para dar segurança, para dar bem-estar às pessoas e também para que consigamos pelo menos proporcionar àquela população daquele bairro um lugar limpo, organizado, que o meio ambiente seja devidamente preservado, especialmente porque ali é uma APP, uma área de preservação permanente, a menos de 30 metros de uma nascente. Então nós fizemos essa moção, deixamos aqui esse apelo também para que a prefeitura olhe com carinho para os habitantes daquele local. Outro lugar com problemas é, como eu já disse na fase da explicação das moções, a rua Montevidéu, no bairro Nova Vinhedo. E aquela parte do bairro é altamente ocupada por empresas, por indústrias, grande tráfego de carros, de caminhões. No entanto, o que nós vemos nessa via tão importante para a nossa cidade é o descaso. E esse descaso que vem se arrastando por vários governos. Também, Soninha, se você puder projetar para a gente, apenas para ilustrar, nós temos algumas imagens sobre esse local. E verificando o site da Câmara, como eu também já disse, há mais de 70 proposituras sobre a rua Montevidéu. Então nós temos um impacto negativo ali nos ODS, no ODS número 8, por exemplo, do crescimento econômico, do fomento ao trabalho, o trabalho digno. A gente vê que as pessoas passam por ali indo ao trabalho, que a matéria-prima chega pelos caminhões também por aquela rua e com condições péssimas também para o escoamento da produção dessas empresas. Isso sem contar também os impactos à vida terrestre, à água, por conta do córrego Esterzec que passa a poucos metros daquela rua. Também com o muro do condomínio Vista Alegre do outro lado, fazendo a divisa do condomínio com o bairro. Então nós vemos uma série de problemas nessa rua,
várias proposituras buscando uma solução para esse problema, mas isso vem se arrastando aí desde a década de 90. Então, por ali passa a parte importante do PIB da nossa cidade, os caminhões, os carros, as pessoas que estão indo para casa, voltando do trabalho ou indo para o trabalho. Então, nós também achamos até estranho que isso venha se arrastando há tanto tempo e fazemos novamente esse apelo, utilizando aqui a tribuna da Câmara, para que esse apelo chegue até as secretarias competentes, que a gente consiga dar essa boa notícia à população, que depois de tanto tempo, depois de tantas reivindicações, que a Prefeitura vai tomar as providências na rua Montevidéu. Então, com esse novo governo, nós esperamos que isso aconteça, esperamos que agora seja diferente. Também falando sobre problemas de infraestrutura em nossa cidade, eu quero chamar a atenção para outra moção da nossa autoria, da autoria da bancada do PDT, no bairro Nova Vinhedo também. Foi durante as visitas do Gabinete 2030 na rua, na Praça Heitor Galdense, como também já foi colocado na fase da explicação das moções. O bairro com muita população, muito populoso, muito povoado também, mas sem opções de lazer, sem opção também de saúde, de bem-estar, como foi colocado aqui na Tribuna Livre. Então, é importante que o poder público também olhe com carinho para essas áreas e que consiga oferecer uma alternativa, uma solução para que a população consiga também ocupar os espaços, tenha sua convivência, os seus direitos garantidos e leve ali as suas crianças, idosos, tenha acessibilidade. É uma praça que está muito bem localizada, uma praça que poderia ser muito bonita, mas que infelizmente está deteriorada e não tem nenhum atrativo. E essa tem sido uma reclamação de vários munícipes que estão ali no bairro Nova Vinhedo. Então nós também fazemos esse apelo, esse pedido à Prefeitura. Ainda seguindo na pauta da infraestrutura urbana, nós fizemos uma indicação à Prefeitura para a instalação de cobertura no ponto de ônibus da Rua Riachuelo, aqui no centro, um ponto por onde passam dezenas de pessoas todos os dias, em linhas movimentadas, urbanas, interurbanas, e ali precisa urgentemente de melhorias. Também indicações para a instalação de lombofaixa na Avenida Brasil, próxima esquina com a Rua Bahia, no Jardim Brasil, ali também com muitos carros subindo e descendo a avenida, com crianças, com idosos. Talvez a lombofaixa seja uma alternativa para que as pessoas também consigam atravessar a rua de um lado para o outro e para que os automóveis diminuam a velocidade, principalmente aqueles que estão descendo a Avenida Brasil, uma avenida bastante movimentada, uma via arterial do nosso município, mas que infelizmente foi tomada pelos carros, pela lógica do transporte individual e que não oferece uma arborização, não tem uma lombofaixa ou até uma faixa de pedestres, que seria mais simples, mas que poderia ter também essa alternativa, pensando em um urbanismo sustentável, um urbanismo do futuro. E aqui também, na Rua Monteiro de Barros, em frente à Escola Municipal Integração, também poderia ter uma lombofaixa para que os alunos, os professores que estacionam o seu carro, que vêm do outro lado da rua, consigam atravessar com segurança, com tranquilidade para o lado da escola. A gente sabe também que ali viram ônibus, caminhões, carros que vêm muitas vezes em alta velocidade e que acabam colocando em risco a vida das pessoas. Então, a lombofaixa também poderia funcionar como uma solução que garanta a acessibilidade dessas pessoas para a escola e que, ao mesmo tempo, reduza a velocidade desses carros que atravessam a Rua Monteiro de Barros. E, finalizando a semana, o Gabinete 2030 na Rua também esteve na Escola Municipal Professor Antônia do Canto e Silva Cordeiro, como já foi pontuado anteriormente na fase da explicação das moções. E essa escola no Jardim Brasil, ela mantém uma quadra, mantém um parquinho infantil que são compartilhados com o bairro, com os moradores, quando não há as atividades pedagógicas acontecendo. Só que durante essa visita foram verificados vários elementos que precisam de manutenção, que precisam de uma recuperação por parte da Prefeitura. Então, apenas para enumerar também, seguindo o texto da moção, nós temos recuperação e fechamento dos buracos no telhado da quadra poliesportiva, recuperação e manutenção do alambrado da quadra, recolocação das redes nos aros de basquete, nos gols do futebol de salão, instalação de um bebedouro que seja acessível pelos munícipes que utilizam a quadra. O bebedouro ele fica somente dentro da escola, então o munícipe que vai utilizar aquela quadra, que vai jogar o seu futebol de salão, o basquete, no momento em que não está tendo aula, ele não consegue também tomar água. Troca de lâmpadas, de refletores queimados dentro da quadra poliesportiva. Também, após a recuperação do alambrado, passando até para a próxima foto, Soninha, nós temos aí questões de acessibilidade, mas também temos uma questão de disjuntor. As pessoas não conseguem acender e apagar os refletores da quadra quando a escola não está sendo utilizada. Tem aí na foto, como a gente está vendo, a recuperação do piso
na entrada de professores, de crianças. Também a verificação nós sugerimos com um amperímetro no alambrado da escola, porque um senhor alegou que ele tomou um choque num dia de chuva, então pode ser até que tenha um fio ali causando uma possibilidade de acidente, então isso também pode ser verificado pela prefeitura muito facilmente, evitando aí um transtorno maior, evitando que uma pessoa se acidente, se machuque. Uma solução também para a enxurrada que acompanha a faixa de pedestres. Em dias de chuva, a escola ela recebe uma grande enxurrada que vem ali de cima do portão. E uma rampa de acessibilidade também nós sugerimos, que ligue a Avenida Brasil ao parquinho dessa escola. Então são algumas sugestões que a gente coloca nessa moção, com as fotos, tudo devidamente documentado. E a gente espera, então, que com esse compilado nós consigamos revitalizar não somente essa escola, mas tantas outras que precisam de um olhar atento da prefeitura, que essa nova gestão pode pelo menos ter essa política, tem uma política de recuperação das nossas escolas públicas e leve acessibilidade, leve melhorias e leve os reparos necessários. E nós vimos então uma série de problemas que estão sendo detectados pelas visitas aos bairros, pelos equipamentos públicos, nós realizamos todas as semanas. Só que isso aqui é apenas a ponta do iceberg, é só uma parte muito pequena de tudo que precisa ser melhorado em Vinhedo, que não é necessariamente um problema dessa gestão, como já foi pontuado. Muitas vezes isso vem se arrastando de outros governos. Só que se a gente quer uma Vinhedo forte e sustentável, nós precisamos ir além. Então, a despeito de tudo isso, eu quero finalizar a minha exposição pessoal dessa noite, dizendo que eu fiquei um pouco assustado quando eu vi uma publicação que foi realizada em uma página de notícias aqui da região, em que o nosso prefeito, Dr. Dario Pacheco, ele comentou a criação do Distrito Turístico Serra Azul, que pretende transformar toda a região de Vinhedo, Louveira, Itupeva e Jundiaí em um raio de 4 quilômetros em uma espécie de Orlando brasileira. Soninha, se você puder projetar para a gente, por favor, a notícia, só para a gente ter essa ilustração, porque segundo o prefeito, e agora abre aspas, o projeto deve agregar também a criação de uma represa para esportes náuticos, arenas de tênis e a parte que mais me chamou a atenção, condomínios residenciais, fecha aspas. E eu sinceramente não sou contra a criação do distrito turístico, inclusive venho defendendo isso há muito tempo, venho participado do Contour, respondi ao questionário quando o distrito turístico foi sugerido pelo governo de São Paulo, só que essa ideia de permitir uma expansão de condomínios residenciais nas macrozonas de proteção ambiental sudoeste e noroeste me parece completamente absurda. Com tantos problemas ambientais acontecendo em Vinhedo, escassez hídrica, destruição de áreas verdes, soterramento de nascentes, nós vamos realmente repetir essa fórmula de crescimento? Nós vamos realmente repetir aquilo que foi colocado nos últimos anos de expansão dos condomínios sobre áreas verdes? Então parece até que alguém dentro do governo leu um manual de instruções e que a cidade precisa crescer. É sempre nesse paradigma, crescer, crescer, crescer. E eu acho justo sim que a cidade cresça, mas que cresça com PIB, que traga grandes empresas, que gere empregos para vinhedenses, e que esse PIB também aumente o orçamento do município, que a gente consiga investir em urbanização, em arborização, em qualidade de vida, para que as UBS do nosso município não tenham ali as filas, para que tenhamos médicos, tenhamos mais professores, escolas sem esses problemas que a gente pontuou, quem sabe até uma renda básica da cidadania futuramente para as nossas pessoas, principalmente para quem está passando necessidades. Mas quando a gente vê uma notícia dessa natureza, parece que a gente vai continuar insistindo na criação de uma Vinhedo que funcione como parquinho de diversões para quem cansou de São Paulo, de Campinas, dos grandes centros, e que venha para cá para se refugiar no seu condomínio. Enquanto isso, a nossa população que mais precisa acaba ficando desamparada. Então esse é um agravante, porque recentemente o nosso prefeito comentou uma notícia que colocava Vinhedo como a cidade com mais carros na região metropolitana, ele comemorou, disse que isso é sinônimo de qualidade de vida, de IDH alto, e eu acho que a gente tem uma visão muito diferente do que é desenvolvimento. Isso deixa a gente de cabelo em pé, né? Porque desenvolvimento é melhorar a vida das pessoas, é cuidar do meio ambiente, não só esse paradigma de crescer a cidade, a gente não sabe para quem e para quê. Então, integralmente, eu apoio essa ideia do Distrito Turístico de Vinhedo, acho muito interessante, acho que contribui para o nosso município, mas nós temos outras prioridades e nós temos que priorizar também o desenvolvimento sobre o crescimento. Então, enquanto houver gente em situação de necessidade em nosso município, pressões sobre o meio ambiente em Vinhedo, eu vou continuar nessa luta, custe o que custar. Nossas iniciativas estão nas redes sociais, no Facebook Luiz Vieira Vinhedo, no Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo.
pode passar por lá que você vai acompanhar tudo que a gente está atualizando todos os dias e a nossa luta pelo desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, boa noite a todas e todos.